A taxa de juros, a Selic, continua lá no alto, em 15% ao ano. É uma taxa que, nossa, pesa no bolso de todo mundo, né? Do crédito da empresa ao financiamento da casa. Mas o mais curioso é que a decisão em si não foi a grande notícia. A verdadeira história parece que está nas entrelinhas do comunicado do Banco Central. E é aí que a gente entra. A nossa análise aqui hoje é tentar montar esse quebra-cabeça com essa aparente mudança de rota do Banco Central, para onde o dinheiro inteligente deveria ir agora. Vamos tentar traduzir o economês e entender o que isso significa para os investimentos, da bolsa aos títulos públicos, e vamos falar de preço, de uma ideia-chave chamada assimetria de risco e de como, talvez, seja possível encontrar a próxima grande oportunidade antes que vire notícia em todos os portais. Certo, vamos começar pelo começo. A taxa ficou parada em 15%, mas todo mundo está dizendo que o comunicado mudou o tom. O que exatamente mudou? Que recado é esse que o Banco Central mandou? O recado foi surpreendentemente direto para os padrões do Banco Central, né? A grande virada foi o comitê usar, assim, com todas as letras, a expressão iniciar a flexibilização da política monetária já na próxima reunião. Uau! Claro, eles colocaram uma condição, caso o cenário esperado se confirme, mas isso é o mais perto que eles chegam de acender um letreiro em neon dizendo vamos cortar os juros. Então, traduzindo do banquês para o português claro, eles estão basicamente dizendo se preparem, o corte vem. Isso, Mas nós vamos fazer isso com calma. É por aí? exatamente. E essa sua segunda parte, o com calma, é crucial. Eles usaram outras duas palavras-chave, calibração e serenidade. Calibração e serenidade. Calibração sugere um ajuste fino, não um movimento brusco. E serenidade reforça essa ideia. O mercado leu isso de forma muito clara. O ciclo de queda vai começar, mas o primeiro passo deve ser pequeno. Um corte de 0,25 ponto percentual. Ah, então acabou aquela aposta mais agressiva. Acabou. Aquela aposta de que poderíamos ver um corte de meio ponto logo de cara foi por água abaixo. Eles estão preparando o terreno para uma descida suave, bem controlada. E essa sinalização, por mais sutil que pareça, acende um alerta para quem investe. Isso me lembra muito o ciclo que a gente viu entre 2016 e 2019. Exato. A Selic despencou de quase 14,75% para 6% e a bolsa virou uma festa, subiu sem parar. A gente pode esperar uma repetição daquela euforia toda? Essa é a armadilha. O mercado tem memória, mas também tem muita ansiedade. Ele não espera a festa começar para chegar, sabe? Ele tenta adivinhar onde a festa vai ser e chega antes de todo mundo. Para pegar os melhores lugares. Exato. Esperar o primeiro corte da Selic para comprar ações hoje significa, muito provavelmente, pagar o ingresso da festa quando ela já está no auge. E bem mais caro. E como a gente mede se o ingresso está caro ou barato? Qual é a ferramenta para isso? A ferramenta mais clássica para isso é o indicador preço-lucro. De forma bem simples, ele nos diz quantos anos de lucro de uma empresa você está pagando ao comprar uma ação dela. Em 2023, quando o cenário era de pessimismo, o preço-lucro da Bolsa Brasileira estava ali na casa de 6 a 7. Bem baixo. Historicamente, uma pechincha. Agora, no começo de 2026, com todo esse otimismo de queda de juros já na conta, esse mesmo indicador pulou para 12. Ah, entendi. O número dobrou, mas 12 sozinho não me diz muita coisa. É como falar que a temperatura é 25 graus, sem dizer se é Celsius ou Fahrenheit. Qual a nossa referência para saber se 12 é caro? Ótima analogia. A nossa referência é a história. A média do preço-lucro da nossa bolsa, se a gente pegar um período bem longo, desde 2001, é de 10,89. Ah, então já estamos acima da média. Exatamente. Neste exato momento, estamos negociando acima da média histórica. Não estamos numa bolha, mas aquele cenário de compre qualquer coisa que está barato, esse claramente ficou para trás. Mas espera aí. O argumento contrário que a gente ouve muito no mercado é que o Brasil está num momento diferente.
com reformas andando, e que os lucros das empresas vão crescer muito nos próximos anos, o que justificaria um preço-lucro mais alto. Essa análise não estaria sendo talvez pessimista demais ao olhar só para a média do passado? Essa é exatamente a aposta de quem continua comprando bolsa de forma agressiva agora. É a aposta de que o futuro será muito melhor que o passado e que os lucros vão crescer tanto que esse preço-lucro de 12 vai parecer barato daqui a um tempo. Era uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Mas aqui entra um conceito fundamental que a gente mencionou no início: a assimetria. Certo, a tal da assimetria. Pense assim, quando o preço-lucro estava em 6, o potencial de ganho era imenso e o de perda bem menor. A chance de dar muito certo era muito maior do que a de dar muito errado. Isso é uma aposta assimétrica a seu favor. Uhum. Agora, com o preço-lucro em 12 e um ano eleitoral no horizonte, que sempre traz incerteza, o jogo muda. Fica mais perigoso. Muito mais. Se tudo der certo e os lucros explodirem, talvez a bolsa suba, digamos, 20%. Mas se as expectativas não se confirmarem ou se tivermos um susto político, a queda pode ser de 30% ou 40%. A relação entre o que se pode ganhar e o que se pode perder ficou muito mais equilibrada, quase simétrica. É como jogar uma moeda, pode dar cara, pode dar coroa. E investidor sério não joga cara ou coroa com o patrimônio. Ok, então o quadro é esse. A festa na bolsa parece que já está com o som mais baixo, o otimismo já foi todo para o preço. Se o investidor perdeu esse bonde ou se já estava nele, o que ele faz agora? Fica parado esperando ou olha para outro lugar? A estratégia que as fontes apontam é exatamente essa: olhar para outro lugar. E a lógica é sair desse risco simétrico da bolsa para buscar uma nova assimetria. Faz sentido. O desempenho recente reforça isso. Só em 2025, a bolsa subiu 53,75%. Para o estrangeiro, que ainda ganhou com a valorização do real, o retorno em dólar bateu 80%. 80%? É um número espetacular. É espetacular, mas são números que refletem um movimento de quem entrou quando o risco parecia alto e o preço estava baixo. Agora o cenário se inverteu. E onde estaria essa nova oportunidade assimétrica? A pista está em algum outro indicador? Está. É um indicador um pouco mais técnico, mas que quando a gente entende, clareia tudo. Chama-se Equity Risk Premium, Equity Risk Premium. ou Prêmio de Risco das Ações. Prêmio de risco das ações. Isso soa bem complicado. Dá pra gente traduzir isso pro dia a dia? Com certeza. Pense assim, se um título do governo, que é o investimento mais tranquilão que existe, te paga, digamos, 10% ao ano garantido, Certo. por que raios alguém colocaria o dinheiro na montanha-russa da Bolsa de Valores, onde nada é garantido? Boa pergunta. Só se faz essa loucura se a expectativa for ganhar muito mais que os 10%. Esse a mais que se exige para topar o risco é o prêmio, é a sua recompensa pela coragem. Faz todo sentido. E como está esse prêmio hoje? Está minúsculo. Está em um dos níveis mais baixos da história recente. Tão baixo quanto no auge do pânico da pandemia em 2020 ou um pouco antes da crise do impeachment em 2016. Nossa! A mensagem que esse indicador nos passa é brutalmente simples. O investidor está topando correr todo o risco da bolsa para ganhar um prêmiozinho muito pequeno em troca. É como se o mercado estivesse te oferecendo um picolé para atravessar uma avenida movimentada de olhos vendados. O prêmio não compensa o risco. Essa analogia é ótima. Então, se a bolsa está pagando pouco pelo risco que oferece, a pergunta óbvia é: tem algum outro lugar pagando mais? Exato. E é aqui que a análise nos leva por um caminho diferente. Para os títulos públicos de longo prazo, Ah, especialmente os atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+. Hoje, você encontra esses títulos pagando uma taxa de juro real, ou seja, acima da inflação, de 7,5% ao ano. 7,5% real. Isso é um retorno gigantesco, garantido pelo governo, se você levar até o vencimento. Mas a estratégia aqui não é só essa, certo? Você falou em potencial de valorização. E aí entra a tal da marcação a mercado. Perfeito. E esse é o pulo do gato. Espera um pouco, acho que vale a pena a gente parar aqui.
Muita gente que nos ouve acha que um título de renda fixa só rende aquela taxinha combinada todo mês até o vencimento. Como é que ele pode se valorizar de repente no meio do caminho? O que é essa marcação a mercado na prática? Ponto excelente. E essa é a chave para entender a oportunidade. Vamos imaginar um cenário simples. Hoje, você vai lá e compra um título do Tesouro que te promete pagar a inflação mais 7,5% de juros ao ano. Ok, travei essa taxa. Você travou essa taxa excelente. Agora, imagine que, amanhã, o Banco Central realmente começa a cortar a Selic como ele sinalizou. O cenário melhora, o risco do país cai e o Tesouro passa a oferecer novos títulos para novos investidores, pagando a inflação mais, digamos, 5,5%. Ah, entendi. O meu título, que paga 7,5%, virou uma relíquia. Exatamente. O seu título se torna muito mais valioso do que os novos que estão sendo vendidos. Se você quiser vender o seu título antigo no mercado para outro investidor, ele vai ter que te pagar um ágio, um preço maior por ele, para compensar o fato de que o seu rende muito mais. Certo. Esse ajuste diário no preço do seu título para refletir as condições atuais do mercado é a marcação a mercado. É por isso que, quando os juros caem, o preço dos títulos pré-fixados ou atrelados à inflação que já existem tende a subir, e vice-versa. Agora ficou cristalino. Então a oportunidade assimétrica está aí. O título já te oferece uma taxa de 7,5% real, que é altíssima, mas se o cenário que o próprio Banco Central desenhou se concretizar, o preço desse título ainda pode disparar por causa da marcação a mercado. É exatamente essa a tese, e é por isso que ela é tão assimétrica. Vamos olhar os dois lados da moeda. Qual o risco de perda? Certo. Essa taxa de 7,5% já está muito perto do pico histórico, que foi de 7,6% no meio de uma das maiores crises políticas e econômicas que o país já viveu. Isso significa que o cenário para as coisas piorarem a ponto dessa taxa subir muito mais é limitado. Já tem muita notícia ruim no preço. O downside, o potencial de queda, é pequeno. Exato. Agora, e o upside, o potencial de ganho? Com o Banco Central literalmente telegrafando que vai cortar os juros, o espaço para essas taxas longas caírem é enorme. Como se diz no mercado, há um caminhão de coisas para melhorar. Então você tem um ativo com potencial de queda limitado e um potencial de ganho imenso. É a definição perfeita de uma operação assimétrica. É uma alocação de capital muito mais eficiente, neste momento, do que continuar em um ativo que já subiu 50% e cujo prêmio pelo risco está no chão. Fantástico. Então, fazendo um resumo da nossa conversa, a gente partiu de um sinal que parecia sutil, escondido num comunicado do Banco Central. Vimos como a bolsa, que é sempre muito apressada, parece já ter colocado toda essa boa notícia no preço, deixando-a com uma avaliação, acima da média histórica. Exato. E, no fim das contas, a análise nos levou a uma oportunidade que talvez não esteja nos holofotes, mas que parece muito mais inteligente agora: os títulos públicos de longo prazo. O fio condutor dessa jornada toda foi essa busca por sair de um risco de cara ou coroa, para encontrar um onde, se der cara, a gente ganha muito e se der coroa, a gente perde pouco. Uma troca de posições bem calculada no tabuleiro. Perfeito. A lógica é essa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a parte mais difícil da vida de quem investe. A verdadeira disciplina não está só em ter a coragem de comprar na baixa, quando todo mundo está em pânico. Isso é difícil, mas é metade da história. Qual é a outra metade? É ter a coragem de vender na alta, ou pelo menos reduzir a posição, quando a oportunidade que se identificou já amadureceu e o risco já não compensa mais. Mesmo que todo mundo ao seu redor continue eufórico, dizendo que agora vai para a lua. Sair da festa quando a música ainda está alta exige uma disciplina brutal. E a pergunta que fica é: as estratégias que vemos por aí são baseadas nessa análise fria de risco e assimetria, ou estão simplesmente surfando a onda de otimismo da maioria? Porque, como a história já nos ensinou várias vezes, a maioria quase sempre chega atrasada para a festa. Um ciclo de cortes de juros está para começar. E para o investidor, isso cria um dilema. A bolsa já subiu mais de 50% no último ano, enquanto os títulos públicos pagam juros em máximas históricas. A questão que vamos discutir hoje é: onde está a melhor oportunidade agora? É na bolsa ou nos títulos IPCA Plus de longo prazo?
Eu defendo que o início do corte de juros é um motor que sim, vai continuar impulsionando a bolsa. E eu já vou argumentar que a festa na bolsa, olha, acabou. Depois dessa alta toda, o risco simplesmente não compensa mais e a oportunidade mais inteligente agora migrou para os títulos públicos. Olha, para mim, a chave está em duas coisas. O que a história nos ensina e, claro, o momento que a gente está vivendo. O início de um ciclo de corte de juros é, historicamente, o melhor cenário possível para ações. A gente não precisa nem ir muito longe, sabe? Basta lembrar do ciclo de 2016 a 2019. A Selic despencou de 14,25% para 4,5%. E nesse mesmo período, o Ibovespa mais do que dobrou. A história nos mostra que o gatilho da política monetária é poderoso. Sair agora pode ser um erro. Pode ser tipo pular fora de um trem que mal começou a ganhar velocidade. Entendo, mas eu vejo de outra forma. A grande chance na bolsa, aquela de comprar na baixa, essa já passou. Hoje, com a relação preço-lucro em 12, a gente já está acima da média histórica. Mas o indicador fundamental aqui é o Equity Risk Premium. Basicamente, é o salário extra que o investidor exige para topar o risco da bolsa em vez de comprar um título seguro do governo. E esse prêmio hoje está em mínimas históricas. Na prática, quer dizer, a bolsa paga quase o mesmo que um título do Tesouro atrelado à inflação, uma NTN-B, só que com uma volatilidade e um risco absurdamente maiores. A verdadeira simetria, sabe? A aposta com risco-retorno favorável está nos títulos IPCA Plus de longo prazo, que estão pagando taxas como IPCA mais 7,5%. Você está certa, a avaliação não é uma pechincha como era em 2023, mas o mercado raramente espera a avaliação ideal para se mover. O que estamos vendo é um início de um re-rating dos ativos, onde o fluxo de capital que sai da renda fixa força os múltiplos para cima. O momento aqui cria a sua própria realidade, impulsionado pela expectativa de juros mais baixos. Mas esse argumento de seguir o fluxo me parece perigoso. A história do mercado está cheia de investidores que seguiram o fluxo direto para uma bolha. Como você diferencia este momento de outros em que o otimismo excessivo levou a perdas? A assimetria de risco, para mim, desapareceu. Investir na bolsa agora, com o prêmio de risco tão baixo, é quase como jogar uma moeda para cima, um cenário de 50-50, né? E isso ainda mais com o ano eleitoral se aproximando, o que torna tudo ainda mais binário. Eu não vejo como um jogo de 50-50. O risco de não participar do que pode ser um longo ciclo de alta também precisa ser colocado na balança. E não é só sobre fluxo de capital, é sobre os fundamentos da economia real. A queda dos juros melhora o resultado das empresas, facilita o crédito e aquece a economia. E isso, no fim do dia, vai se traduzir em mais lucro para as empresas e, claro, em ações mais valorizadas. Concordo que os fundamentos melhoram, claro, mas a questão é o preço que se paga por isso. Para mim, a jogada inteligente agora é justamente essa: sair de uma aposta que virou simétrica, como a bolsa, e colocar o dinheiro onde a assimetria é clara. Os títulos de IPCA Plus longos te oferecem isso: o menor risco de crédito possível, que é o do governo, com um potencial de retorno altíssimo. Depois de uma alta de 80% em dólares na bolsa, a prudência manda realizar parte dos lucros e realocar onde a relação risco-retorno é indiscutivelmente melhor. Então, para resumir a minha visão, a sinalização do Banco Central é o fato novo e mais relevante. Um ambiente de juros em queda favorece ativos de risco. E apesar da alta recente, a tendência para a Bolsa, para mim, continua positiva, alimentada por um novo ciclo econômico. E do meu lado, o ponto central é a gestão de risco. A Bolsa já entregou um resultado espetacular, agora os títulos públicos oferecem uma oportunidade histórica com uma segurança incomparável. A alocação estratégica de capital neste momento aponta para os títulos de renda fixa. Fica claro que estamos diante de um conflito clássico para o investidor: apostar na continuação do momento positivo do mercado ou buscar a segurança de retornos elevados com menor risco nos títulos públicos.
Exato. A decisão final depende do perfil de cada um, mas os argumentos mostram que há bons motivos para defender os dois lados da moeda hoje. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.